o Brasil começou uma guerra comercial com os Estados Unidos. O Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Isso já está mexendo com o mercado, com o câmbio e até com você, mesmo que você não tenha exportado nada até hoje. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo, por que isso importa e como se preparar como investidor. Fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa, e nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo nessa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos e por que isso importa para você. A gente sabe que, como investidor, a gente tem que entender sobre política, sobre economia, a gente tem que entender sobre o que está acontecendo no mundo, na macroeconomia, na economia geral, em políticas econômicas, porque isso afeta nos nossos investimentos. Então vamos direto ao assunto. Tudo começou quando Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, disse que o Brasil está praticando concorrência desleal. O alvo inicial é o aço e o alumínio, dois setores onde o Brasil é um dos maiores exportadores para o mercado americano. Com a nova tarifa, qualquer exportação desses dois produtos vai pagar o dobro do imposto. Na prática, isso torna os produtos brasileiros mais caros e, com isso, também torna a ser menos competitivo lá nos Estados Unidos, né? Mas isso não é um movimento isolado, né? O Trump já usou essa estratégia no passado e agora voltou a reforçar a política comercial mais protecionista, né? E o que isso significa para o Brasil? Essas tarifas podem trazer três impactos imediatos na economia do Brasil. A queda nas exportações, com as empresas brasileiras vendendo menos para os Estados Unidos. Menos a entrada de dólar, isso pode pressionar o câmbio e levar o dólar a subir, né? E o efeito no PIB e no desemprego, com os setores exportadores tendendo a reduzir a produção e a contratação, né? E não para por aí, se essa tensão comercial se estender para outros setores, como o agronegócio e a manufatura, o impacto pode ser ainda maior. Mas apesar dos anúncios da tarifas, teve empresas que não foram prejudicadas. O governo americano deixou alguns setores estratégicos de fora. Isso reduziu um pouco o impacto da medida, né? Por exemplo, no setor de aeronaves civis, como era a Embraer, né? Estava todo mundo falando que isso ia ser bastante afetado, mas os Estados Unidos tiraram essas taxas dos produtos de aeronaves civis. Outro setor foi o setor de energia, que não foi prejudicado por essas taxas, como o gás e o petróleo. Os produtos agrícolas, como suco de laranja e nozes, também não sofreram com essa sobretaxação. Itens como celulose, minério de ferro e até metais preciosos também foram preservados. Essas isenções representam cerca de 36% sobre os produtos exportações do Brasil para os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, empresas como aço e alumínio continuam sendo prejudicadas com essa taxa, né? E isso pode gerar um efeito dominó na economia. Se você investe na bolsa, esse assunto é crucial. Empresas como a CSN, Gerdau e Uzi Minas podem sentir forte volatilidade, porque elas dependem das exportações de aço e de alumínio. A Vale, embora ela seja mais focada em minério de ferro, também pode ser afetada indiretamente por esse clima comercial e pela oscilação do dólar. Por outro lado, algumas empresas podem se beneficiar. Exportadoras que não dependem dos Estados Unidos podem ganhar mais competitividade, né? Os fundos cambiais e ativos dolarizados podem se valorizar com o aumento do dólar, se isso acontecer, né? Se o dólar começar a aumentar por causa dessas taxações. Ou seja, em toda crise sempre tem quem perca e quem ganha. E o investidor atento consegue e pode se posicionar. E o governo brasileiro agora está numa encruzilhada, né? Ele pode retaliar ou negociar. Ele pode retaliar aplicando tarifas contra os produtos americanos ou negociar buscando um acordo para reduzir essas tensões, né? O presidente Lula já falou sobre defender e proteger a indústria nacional, né? Mas também disse que prefere manter um diálogo aberto com os Estados Unidos, né? Enquanto isso, o Banco Central está preocupado com os efeitos inflacionários e já sinalizou que vai agir para manter as expectativas de preço sob controle, né? Se o Brasil retaliar, nós podemos ter uma escalada da guerra comercial. Se negociar, tem uma chance de diminuir os danos, né? Mas isso depende da vontade dos dois lados. E o que você pode fazer como investidor? No meio de toda essa turbulência, o investidor inteligente tem que diversificar sua carteira. Como eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre diversificação na carteira, o que fazer quando a gente está no meio dessa crise, no meio de guerras, o que fazer, o que a gente deve fazer é diversificar nossa carteira. Porque diversificando a carteira, a gente pode se proteger e não depender só de empresas impactadas por exportações para os Estados Unidos. A gente também tem que acompanhar o câmbio, que deve ser o termômetro de todo o risco disso tudo que está acontecendo. Devemos ter também uma proteção dolarizada, seja via fundos ou ETFs ou em ações exteriores. Para você comprar ETF, eu já deixei um vídeo aqui nesse canal, vou deixar aqui no card também, sobre como comprar ETFs, porque a ETF é tão importante para diversificar, para a gente comprar ações dos Estados Unidos. A gente pode comprar aqui no Brasil ETFs dolarizadas, isso é importante também para a nossa diversificação nesse momento. E devemos também ficar atentos às declarações do Trump e do governo do brasileiro. Se sair mais alguma notícia, eu venho aqui e falo para vocês. Eu conto também lá no meu perfil, @Marciano na Bolsa, todo dia eu posto atualizações do mercado lá. Se você quiser acompanhar mais diariamente, me segue lá e acompanha todas as notícias do mercado. Todo dia eu posto lá nos meus stories, então fica ligado. O mercado não gosta de indecisões e incertezas, então os noticiários dos próximos dias vão ser decisivos. Essa tarifa de 50% pode ser só o começo da guerra comercial. E aí, você acha que o Brasil deve retaliar ou negociar? Deixa aqui nos comentários.
E não se esquece de se inscrever aqui no canal para não ficar de fora dos próximos capítulos dessa disputa. Então esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!